Fala galera, firme! Que graças a Deus está tudo na Santa Paz. Seja bem-vindo ao podcast número 5 da Working Canada. Meu nome é Rafael Menezes e estou muito feliz hoje de ter um convidado especial aqui. O Ismael veio contar um pouquinho da história dele e daqui a pouquinho nós vamos fazer um monte de perguntas para ele, nós vamos descobrir um pouco da história da vida dele. Se você está assistindo, seja muito bem-vindo, porque aqui a nossa empresa tem feito um trabalho de integração, né, de mão de obra com empregadores canadenses por aproximadamente 8 anos. E nosso banco de dados tem mais de 10 mil pessoas e a gente considera uma grande falha nossa de a gente só ter conseguido ajudar 330 candidatos com oferta de trabalho. Mais de 1.000 pessoas já vieram para cá, para o Canadá, através da intermediação, através do nosso trabalho. E, infelizmente, a gente nunca conseguiu fazer com que o empregador ficasse 100% satisfeito e ocupasse todas as vagas que eles têm para oferecer. Então, se você está assistindo, te peço que, por favor, você compartilhe essa oportunidade. A nossa empresa, a Working Canada, não cobra nada pelos trabalhos que a gente faz. Todos os nossos trabalhos são pagos pelos empregadores e o nosso principal parceiro é o Grupo Irving. Então, sem mais delongas, vou dar as boas-vindas. Muito obrigado, Ismael, por você ter vindo. Eu Satisfação agradeço. enorme. Obrigado Eu pelo seu agradeço. tempo. Eu fiquei me sentindo lisonjeado com o convite. Eu fico muito De feliz de você verdade. ter aceito, de você ter vindo aqui. Eu queria que você contasse, né, a gente estava batendo um papo agora há pouco, como é que o Canadá entrou na sua vida? Faz alguns anos já, né? Foi por volta de 2018, comecinho de 2019. E eu e minha esposa, a gente conversava sobre não vir para o Canadá, mas sair do Brasil, entende? Então a gente ficou olhando alguns lugares e tal. E pelo estilo de vida, a cultura e o jeito que as coisas são, a gente escolheu vir para cá. Bacana. E quando você iniciou, como é que foi a principal busca de informação sua a respeito do Canadá? Como era o formato de vida aqui? Cara, foi no YouTube. Foi no YouTube. Eu comecei a procurar vídeos e a gente viu programas de imigração por estudo, por job offer, por todo o país, assim. A gente até fez uma chamada de vídeo com uma moça que ajudava pessoas a ir para o college. E aí uma opção que ela nos ofereceu era um college em Manitoba e quando ela nos passou o valor, meu Deus do céu, não tem esse caminho, não tá para nós. É aquele. Porque a gente não tinha dinheiro, assim, Uhum, sabe? Ninguém disse que tem dinheiro, né? uhum. Vamos combinar. Mas a nossa realidade era muito diferente. E isso é uma das coisas que mais afeta o Plano Canadá da maioria das famílias, né? Porque Que vir custa, para o né? Canadá até ano passado, né, as regras mudaram muito, a gente está em abril de 2025, até no ano passado existia uma facilidade muito grande, o governo canadense oferecia para que estudantes internacionais pudessem vir, né, trazer os seus cônjuges e todos teriam visto de trabalho aberto, né, e o cônjuge, o aplicante principal teria o work permit aberto, e isso mudou bastante, né? E aquela realidade de que o cara tinha que ter grana lá atrás para poder vir, hoje ela deve ser 2, 3 vezes mais, né? Então, assim, foi inviável para muita gente e você acabou aparecendo para você uma oportunidade. Conta para nós o que aconteceu, como que você chegou até a possibilidade de ter uma entrevista online. Então, nesses vídeos que a gente assistia, a minha esposa assistia também alguns junto, a gente viu no Atlântico que a comprovação financeira é que pegava mais para nós, no caso. E a comprovação financeira do programa do Atlântico era razoável Uhum. para a gente, para nossa realidade. Então, começamos a olhar vídeo do Atlântico, assistimos várias pessoas, várias, não é tanto assim aqui, Sim, mas tem o rapaz, o Cláudio, sim, o filhão, que, nosso nossa, amigo. eu comecei a assistir ele desde que ele fazia os vídeos dentro do carro, Sim, que ele fazia os Uber lá, e ele parava o carro e fazia vídeo, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso.
E os passos que tu precisa, os requerimentos que o programa exige, ele falava do tripé, né? Uhum. Lembra? Não são difíceis. E as profissões também não. Então, no passado eu já tinha experiência com linha de produção. E assim, eu vinha eu cresci profissionalmente no Brasil. E quando eu vi que assim, é o que eu posso fazer, na época era material handler. Uhum. E eu fui trabalhar numa fábrica de um amigo meu, na verdade, e eu sou muito grato a ele também. Como eu gerenciava a fábrica dele, eu recebia o material, eu organizava o que a gente ia produzir, a gente precisava consertar uma máquina, a gente ia lá e consertava uma máquina. E depois de um tempo, quando eu completei um ano, eu fiz o meu cadastro na tua empresa, no site. Uhum. E não sei, eu passei um tempão reformulando o currículo, o meu resumê, no padrão que precisava ser. E isso foram vídeos que eu assisti também, os caras querem isso. Precisam fazer match com a sua função, com as coisas que eles pedem, precisa fazer match, senão não serve, não vai dar certo, entendeu? E um dia de tarde, o Marcelo, que era um rapaz que trabalhava com você aqui, me ligou. Eu nunca vou esquecer disso. Era 4 horas da tarde, ele me ligou assim: Ismael, você pode falar? Com certeza. Aí ele me disse assim: a gente teve em 2 empresas aqui no Canadá, selecionamos alguns currículos para essas empresas e uma delas escolheu o seu resumê para fazer uma entrevista virtual, online, né? Chamada de vídeo. Você está interessado? Caraca, velho. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom, mas com certeza, né? Então, começou assim. E até começar a virar verdade, virar realidade, sabe? Eu já tinha feito meu IELTS, eu já tinha feito a equivalência do meu diploma, que no caso eu tinha curso técnico, mas a UES só colocou como ênfase, ensino médio com ênfase mecânica, vamos dizer. E essa empresa que veio a te entrevistar, né? Quando o Marcelo te ligou, as características, né? A sua experiência ali estava muito alinhada com a vaga que estava sendo oferecida? De uma certa forma, sim, porque na época você falava assim no vídeo, você precisa provar que você trabalha numa empresa onde entra matéria-prima de um lado e no final do processo sai um produto acabado, production line. É o que era a minha função. E isso é o que eles chamam de transferable skills. Olha, como é que chama o seu amigo? Você quer falar o nome dele? Mandar um abraço para ele? Que é da empresa que abriu Lá no as portas? Brasil, o Aham. Gabriel, cara. Agradecer o Gabriel. Gabriel, Nossa, obrigado. Olha, a oportunidade que você abriu, né, pro Ismael de ter um bom profissional do seu lado te ajudando e você acabou sendo um dos pilares aí na mudança de vida do Ismael, né? ele era meu amigo antes, Aham. entendeu? A gente se conheceu porque os nossos filhos estudavam junto, na mesma escola. E, tipo assim, eu trabalhava com ele, tá, isso até aí é tudo normal, mas ele precisou fazer uma carta para mim, né? Uhum. Porque eu precisei traduzir umas páginas da minha carteira de trabalho e eu precisava para o governo de uma carta do empregador comprovando, ó, o Ismael faz isso, trabalha de tal hora a tal hora, ganha tanto, as funções dele são essa. Não tem como fugir dessa carta. E estava tudo Tava alinhado à certinho. experiência que o empregador aqui queria com as atividades que você fazia lá na transformação de matéria-prima em produto acabado. Eu precisei, o meu gerente na entrevista, porque assim, eu fiz 2 entrevistas, né? A primeira entrevista foi com 2 moças do RH e a segunda entrevista foi com uma delas e o gerente da unidade. E ele, o que você faz aí hoje? Entendeu? Então, ele acaba que ele fica sabendo para poder depois te dar o aval, né, Sim, para aplicar para o governo. sim, e ele para ali para poder entender se aquele transferable skill pode acontecer, né? E esse transferable skill é importante você entender, você que está assistindo, você que tem interesse na área, por exemplo, de production line, aqui
São ambientes que você fica em pé o dia inteiro, ambiente que às vezes tem barulho, ambiente às vezes que tem grande diferença de temperatura, às vezes durante o dia, às vezes um season inteiro, e não pode ser, por exemplo, um ambiente farmacêutico, que ali também entra produto bruto de um lado, sai produto acabado do outro, mas o ambiente é muito controlado. Então, assim, é transferable, mas ainda a empresa quer um ambiente onde você já esteja acostumado, que seja fast pace, e né, você teve essa entrevista com o pessoal, e como é que foi a receptividade deles, como é que foi o momento que você recebeu a sua oferta de trabalho, o suporte que eles te deram? Eu estava até lendo agora nas mensagens do WhatsApp que eu trocava com o Marcelo, eu tinha falado, a moça do RH me pediu uma chamada para fazer uma atualização do meu processo. E a chamada foi para me dizer que eles iam me contratar. Cara, foi incrível, foi incrível, incrível, incrível. Foi incrível, eu pedi assim, só um pouquinho, pode falar de novo, porque faz bem, Legal. sabe? Nossa, faz bem pros ouvidos, assim, pro teu ego, sabe? Sim, Poxa, eu tô... sim. É um sonho, né, de muita gente, né? E tipo assim, era o único caminho para nós. Para nossa família era o único caminho. Agora, isso é um momento que às vezes tem gente que vai assistir e vai falar, pô, Ismael deu sorte. Essa é a parte que, no meu coração, eu não acredito que ele simplesmente deu sorte. Se o Ismael não tivesse aprendido a falar inglês, não tivesse se esforçado e tirado o IELTS, tivesse feito o seu Education Credential Assessment, para quem não sabe, chama ECA, a empresa mais popular que faz é o WES, e é simplesmente uma equivalência dos seus estudos no Brasil, feito por uma empresa canadense certificada junto ao governo, aonde mostra que o mínimo de escolaridade que o candidato necessita é o segundo grau. Então, e o Ismael já tinha isso pronto. Mais uma vez, ele já tinha o teste de proficiência. Para quem não sabe o que é teste de proficiência, são dois no Brasil, chama IELTS, IELTS ou CELP, e você tem que tirar uma nota 4 de 12 ou 5 de 12 em alguns casos. E se você não tivesse tirado o seu IELTS, se você não tivesse tirado o seu ECA, e se você não tivesse a experiência profissional na área requerida, você tinha recebido a oferta de trabalho? Eu acho que eu não tinha sido nem enviado meu resumo para a empresa avaliar. Então, Porque todo o eu mérito, acho que cara. vocês olham também, entende? Como é que eu vou enviar para uma empresa o cara que não tá pronto? Sim, acontece, e na levada de pessoas que foram entrevistadas e contratadas junto com você, não sei se foram 7, 8, 9, Isso. aconteceu de gente que não tinha ainda o IELTS, mas já estava preparado para o inglês. Então, essa grande preparação, esse momento que você recebeu aquela ligação, você fala, cara, é o que eu estava buscando está acontecendo agora, aquilo foi resultado de todo o esforço e dedicação que você fez. Certeza, certeza. Aí você fala, confira comigo no replay, fala de novo, deixa eu ouvir de novo. Cara, eu quase chorei, de verdade, de verdade. E a moça, eu vi que ela fazia assim, ela se emocionou Que junto comigo. legal, cara. Porque nossa, eu tinha contado isso na entrevista, entende? Que era um sonho nosso, assim. E aí, isso aqui também é uma coisa muito interessante você falar do sonho. E eu lembro do que o Kennedy falou há pouco tempo atrás. Sonho, ele, ele precisa, né, ser visto também como um objetivo. Então, ele tem um monte de step, um monte de passo que você tem que fazer para aquele sonho se tornar um objetivo claro. Então, tem muita gente que fala, e eu já vi gente em entrevistas, Ismael, falando: olha, é o meu sonho vir para cá, e aconteceu com muita gente, principalmente da área florestal. Ah, é o meu grande sonho. Tem quanto tempo esse sonho? Ah, tem 4, 5 anos. Mas quais foram os steps, quais foram os passos que você fez? Ainda não, ainda nenhum. Aí aquele candidato ele passa a ser não tão atrativo, porque o que ele está falando, que é o sonho, não Não está dá match, né? demonstrado, né, nas Com atitudes atitude. dele. Né? Então, isso é importante, galera, de você entender
quando ele falou, olha, quando eu recebi uma oferta de trabalho, que foi um momento emocionante para mim, um momento emocionante para a entrevista, a pessoa do RH da empresa, era um sonho que foi alicerçado por um monte de coisa que foi feito no passado, né? É onde a preparação encontra oportunidade, né? E o mundo funciona nisso, né, Ismael? Deu eu senti assim, deu uma relaxada, sabe? Você relaxa assim por uns 5 minutos, porque aí começa uma outra etapa, né? É muito louco, é muito louco. Mas é bom demais, cara. A gente olha. Quando você tá vivendo a situação, não é nervoso, é Sim. nervoso. Eu não dormia, né? A minha esposa. Eu não dormia, eu dormia 4 horas, cara. Eu ia dormir muito tarde e se eu acordava antes do despertador para ir trabalhar no outro dia. Eu Ansioso. vivia aqui, só que lá, sabe? Eu sabia. Eu conhecia as ruas de Monton, de Sussex. Nossa. Aí depois a gente chega aqui, cara, olha, lembra dos vídeos. Ó. Legal, cara. Tem uma frase, acho que o Rumi falou isso há muitos, centenas de anos atrás, falava, aquilo que você procura também está procurando você. Então, Pô, Ismael, você, né, essa procura, essa busca sua, né, de ver as ruas, de ver a realidade aqui antes de chegar, né, essa energia toda que você manda e junto com a sua preparação te trouxe aqui. E esse momento que você recebeu a oferta de trabalho, para mim é o momento favorito que a gente tem aqui na Working Canada, porque aquele momento é um momento de mudança de toda a sua geração. Os seus filhos, né, que vieram para cá jovens, né, estão se tornando verdadeiramente canadenses. Os filhos dos seus filhos e toda a geração vai contar o Ismael trabalhava na linha de produção lá no Brasil e se preparou, né, sem ter certeza daquilo que ia acontecer, e é por conta disso que o vovô fez, ou que o nosso bisavô fez, que nós todos estamos aqui, toda a geração foi trocada, né? é louco, né? É muito É louco. louco. Nossa, eu dizia pra minha esposa assim, cara, eu só preciso levar a gente pra lá. Daí tá feito, meu trabalho tá feito. Legal. Nossa, e agora a gente tem muita coisa pra aproveitar, né? E, e, Isso foi, assim, as entrevistas, porque é longo, né? Mesmo, sim, porque eu levei 2 anos trabalhando nessa empresa. E essa ligação que eu recebi foi em 2022. As primeiras entrevistas foram em outubro de 2022 uhum. e a moça me ligou comecinho de 2023. E aí dali pra Foram 3 frente, meses desde a primeira é, entrevista até a oferta de trabalho. isso. E mais quanto tempo de visto o processo? Você recebeu ali em janeiro de 2023 a oferta. É, Chegou aqui quando? porque daí tinha a carta, porque eles fazem a aplicação para você, eles pagam uma taxa. Sim, E eu acho que era a primeira vez que a empresa estava sim, fazendo. sim. Então, eles também estavam Estamos aprendendo, aprendendo, né? e não tem nada de errado. Sim. Só que cozinha você, né, cara? É, cara, espera. Você chegou aqui Nossa, quando? a gente chegou em setembro. Em setembro. Assim, 8 meses, quando eu hein? tinha tudo pronto e Uhum. a gente fez a aplicação pro Work Permit primeiro, cara, levou 30 dias. Saiu o visto de trabalho e de estudo para visto de trabalho fechado, porque era job offer, né, para Sim. mim. Visto de trabalho aberto para minha esposa e visto de trabalho aberto pro meu filho mais velho também, Uhum. que ele já tinha idade de trabalhar. Legal. E os 2 mais novos, visto de estudo. Você tem 3 Tenho meninos. 3. Agora, que a emoção da oferta de trabalho é uma. A emoção o dia que o visto chega é outra, né? Nossa senhora. Nossa senhora. A gente lembra de ter ido lá para mandar os passaportes, sabe? Muito legal. Muito legal. E quando você chegou aqui, o que ficou fora da sua expectativa? O que foi a mais da sua expectativa ou a menos? O que te surpreendeu?
Não saberia te dizer, cara, porque é tudo novidade, entende? Eu só queria conhecer. Uhum. Eu tava muito curioso. Então, a gente tava vindo pra cá, agora, no caminho, e a gente morava perto do cemitério da Elmwood, Uhum, que sei onde ela é. faz assim, Sim, sim, McLaughlin sim. faz assim, a Elmwood é pra cá. E a gente ia a pé, cara, com um carrinho de compra lá no Walmart, e depois a gente descobriu o Superstore, a gente vinha pra cá, pro Uhum, Superstore, sim. pro mercado, fazer compras. E o carrinho de compras, e a gente passou por uma pessoa indo pra casa com um carrinho de compras, ó, Agora, hoje de manhã. Disse, olha lá, lembra? o nosso início. Foi assim, cara. E a gente andava pela rua, a gente achava muito legal que você parava pra atravessar na faixa de segurança, o cara parava o carro lá atrás. Você não precisava tomar o seu espaço. Ele sabe que você quer atravessar. Essas pequenas coisas, sabe? Assim, nossa senhora. No primeiro dia que a gente chegou 11h30 da noite. E aí, no escuro, né? No apartamento que a gente tinha alugado. E no outro dia de manhã a gente saiu na rua, eu e minha filha, a gente desceu as escadas, fomos lá na rua olhar onde é que nós estamos. E a gente parou assim na calçada para olhar, e a gente tava olhando, e quando a gente olhou para lá, o cara parou o carro para nós atravessar. Assim, poxa, a gente não quer atravessar, voltamos para cá, assim, me desculpa. Esse tipo de coisa, sabe? A gente ficou encantado, assim, nossa, velho. Você sente que o nível de educação, o nível de preocupação com as pessoas aqui é mais alto do que no Brasil? Tá muito além, tá muito além. O pessoal, eu acho que é todo um contexto. Eu acho que é todo um contexto. Porque no Brasil você precisa lutar pela sua posição, senão você é engolido, né? É todo mundo, cada um por si. No trânsito você vê isso. Eu preciso trocar de pista, eu dou a seta, alguém vai me dar uma oportunidade. Eu não preciso olhar, o cara tá mais para trás, eu meto a É, deu minha vez, deixa É, eu furar ali agora, né? tá, perdeu. É, Não é aqui, não é assim. é, é. E isso você está falando em Isso relação ao foi trânsito. muito positivo a Em nossa relação chegada, à sua embora. chegada no trabalho, você foi bem recebido lá também? Nossa, demais. Foram 2 semanas, 2 semanas, o gerente de produção e o gerente da unidade, que foi que me entrevistou. E aí, Ismael, como é que tá indo? O que você tá achando? Precisa de alguma coisa? Sabe? Essas coisas assim, eu disse, nossa, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. E assim, pô, daí no trabalho foram outras situações também que só me deixam feliz assim, Conta uma feliz. para nós aí que te surpreendeu. Eu comecei a trabalhar, eu cheguei, aí tem a integração. Cara, eu não entendi nada. E botou um vídeo lá pra gente assistir da empresa. E o rapaz estava aqui na ponta, era eu e um outro colega. Uhum. Porque não chegou todo mundo junto, Sim. né? Eu e esse meu colega fomos os últimos, vamos dizer assim, a chegar, a começar a trabalhar. Nós chegamos dia 20 de setembro, saímos dia 20 de setembro de Porto Alegre, chegamos aqui dia 21 às 11h30 da noite no apartamento. E aí o meu primeiro dia foi dia 2 de outubro. Porque eu tive aquela Sim, outra sim. semana para organizar as Sim, contas, sim, sim. que eu preciso de uma conta para começar a trabalhar, né? Eles depositam, né? E na integração, cara, o rapaz falava rápido. Meu inglês é uma bosta. Porque assim, você fala inglês no Brasil, só que lá ninguém fala, né? Quase ninguém fala inglês. Então você tá muito bem. Você chega aqui, nossa, velho, nossa. Aí assim, todo dia de manhã tem um meeting, né? Uhum. O pessoal da produção fica assim, gente da produção fica ali, e eles só, ontem foi assim assado, os números foram esse, fulano de tal vai continuar trabalhando no projeto tal. E aí, tem na época era preparação para o inverno, vai ter a vacina do Covid, se alguém quiser, tal dia. Mas isso aí depois o outro brasileiro me explicou. Você não entende, cara, você não entende, cara. E assim, teve alguém com falta de paciência com você porque você deixou de entender, pediu para repetir? Porque assim,
ele tá contando um negócio, tudo bem, se eu entendo ou não entendo, mas se ele te dá uma instrução e você não entende, você é obrigado a perguntar, né? Você, cara, eu não consegui entender, como é que eu vou fazer o que tu tá pedindo? E a pessoa, ela tem paciência de te Muito, explicar? muito, 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 muito. E assim, eu faria, de novo, eu fiz isso e eu posso dizer assim, diz que você não tá entendendo, eles não têm problema, eles assim, cara, eu pulei uma parte, né, que eu fiz uma entrevista presencial, que eu conheci você a primeira vez em Porto Alegre, e o Dave me entrevistou. E eu sentei na frente dele, assim, a primeira coisa que eu falei, assim, olha, o meu inglês é complicado, se você puder falar um pouco mais devagar, eu vou conseguir pegar as informações. E ele me agradeceu, assim, cara, obrigado por você ter falado, porque para nós a gente está conversando, então eu não me dou conta. É muito de boa você dizer, não entendi. E como é que foi essa primeira entrevista presencial? Foi, pois é, foi na mesma situação, né? Que a gente está indo estamos fazendo uma missão de recrutamento em várias cidades do Brasil, e eu disse, cara, Porto Alegre. Eu falei para mim, nossa senhora. E aí eu fiz o cadastro, eu já tinha minhas experiências, já tinha tudo, isso Sim. pronto, né? Então, eu cadastrei lá e eu recebi o convite para ir a Porto Alegre. Isso já foi E quem um estava na marco, né? entrevista? Na Era, sala, sentado na entrevista? na hora da entrevista, Isso. era Dave, o Dave e tinha um outro rapaz. o Barry, Não era o Barry. o Whitney. Não, cara. Mais Era um. um outro rapaz, Aham. mais novo, assim. Sim, Eu conheço o Barry, ele estava em sim. outra sala. E tinha uma moça que trabalha com eles no Sim. RH. Fazendo a tradução para você. Na hora de receber lá, eu cheguei e tal, meu nome é Fala. E o que você recebeu? E qual foi a resposta que você recebeu no e-mail deles? Eles nos enviaram para outra unidade, só que essa moça me ligou para dar uma satisfação, vamos dizer Uhum, assim, pô, o processo não está andando, eles estão modificando algumas coisas, uhum. né? Isso está mudando e tal, mas assim, vai andar, vocês já foram selecionados, vai dar certo. Você tinha sido pré-selecionado em Porto É, Alegre. é. Só que nesse meio tempo, Apareceu a a outra outra oportunidade. empresa, é. E antes de eu receber a chamada da moça do RH dizendo, nós vamos te contratar, eles me enviaram para outra unidade. Uhum. E eu assim, o que eu faço, cara? Porque eu já fiz uma entrevista aqui, eu vou fazer outra entrevista lá. Você teve duas divisões separadas, diferentes. Eu fiz a entrevista, Uhum, com a moça do RH e o rapaz da produção, no mesmo formato. uhum, E no final da entrevista eu falei, eu tô num processo na uhum, empresa X uhum, e eu tô para receber uma resposta. uhum, Eu posso te avisar, independente do que acontecer, eu gostei muito da entrevista e uhum, tal. E assim, não, com certeza. E nesse meio tempo, essa moça foi e ligou, acho que pro Dave, uhum. e o Dave falou com vocês, cara, eu já escolhi esse rapaz. Eu lembro. Eu tô lembrando do seu caso e eu tive que pedir o Dave para poder abrir mão de você em detrimento da outra empresa. E ele falou, não, tá tudo bem. O Marcelo me ligou, disse, cara, se a moça mandar pra você alguma coisa, não assina, espera aí que eles vão resolver. Eu disse assim, eu não tenho dois caras interessados, meu. Eu lembrei do seu Tipo caso. assim, eu não tinha nada, depois tinha duas. Praticamente duas ofertas de trabalho. Galera, mais uma vez, tô com o Ismael. O Ismael tá aqui no Canadá com a esposa, com os 3 filhos. Veio através de oferta de trabalho e o processo seletivo para a linha de produção, ele estava totalmente preparado, ele tinha IELTS, ele tinha o ECA, já tinha o inglês em nível, né, de conseguir se comunicar. Ele fala, a gente que está aqui, a gente sempre fala que o nosso inglês precisa melhorar muito. E todos nós precisamos mesmo. Mas ele já conseguia se comunicar em inglês e ele teve 2 ofertas de trabalho. Se você conhece alguém que trabalha na linha de produção ou mecânico industrial, divide essa oportunidade aí. E quando você vão lá para frente, você já estava Isso. trabalhando, feliz, né? O pessoal te perguntando como é que você estava indo. No ambiente, no dia a dia, você foi contratado para
trabalhar na linha de produção. Você sente que a empresa quer que você fique escravo daquele compromisso e que você só fique naquela posição o resto da vida? Ou você vê que existe oportunidades e a empresa está disposta a fornecer oportunidade para quem está fazendo um bom trabalho, sendo responsável e gostando de trabalhar lá? Totalmente. Totalmente. Porque assim... Totalmente escravo? Não, não, é o contrário. É a segunda opção, desculpa. Vamos dizer assim, o rapaz esse que fez a integração com a gente, ele era líder de um time na linha de produção. São 3 linhas de produção, assim. Começa lá, vem pra cá. E eu fui trabalhar no setor dele. Então eles me mostraram, a ferramenta é assim, você usa aqui, testa aqui, antes de a gente ir mesmo, botar a mão no trabalho. Os EPIs estão esses, precisou luva, tá ruim a luva, vai lá e pede outra. O protetor auricular, óculos, tudo eles colocam para você, tá aqui. Eu trabalhei, eu acho que 2 semanas nesse lugar. Um rapaz veio e me perguntou assim, o gerente lá perguntou se tu te interessa em aprender lá naquela máquina. Assim, claro que sim. Mas por que ele não veio me perguntar? Eu fiquei, porque o brasileiro fica desconfiado de tudo, né? Por que o cara veio e perguntou pro outro para perguntar para mim? Mas tudo bem, isso se diluiu rapidão. Porque aí assim, ele foi e respondeu pro gerente, o gerente veio e me perguntou assim, Ismael, tu te interessa em treinar ali? Porque até, tem um parêntese, cara. Todos eram contratados para trabalhar de noite. Então a gente treinava algumas semanas de dia e ia trabalhar no night shift. E assim, você quer trabalhar lá na serra? Porque daí você pode substituir o outro rapaz de noite na serra. Certeza? Com certeza. Claro que eu quero, porque você vai estar aprendendo coisas, entende? Eu gosto muito disso, então acaba que eu sou curioso, então acaba acontecendo. Eu estava 2 semanas nessa serra, ele veio para mim e perguntou assim, e aí Ismael, tá confortável já para trabalhar de noite sozinho? Eu disse, não, não tô. Então você treina mais uma semana. Entende essas coisas? Eu não vou, não tô. Para atender a expectativa do E cara, entende? sem o push, sem a pressão, né? E tipo assim, eu não vou dizer que tô para atender a expectativa agora, depois eu não atendo lá, eu vou começar a desperdiçar material. Sim. Tá, aí eu fiquei mais uma semana, no meio da 3ª semana, ele veio de novo, Ismael, olha só, tu te interessa em trabalhar lá fora? Isso era outono, né? Começando o outono. Não, porque assim, vai ter um rapaz vai sair e tal, vai dar a posição vaga, depois eu vou te treinar na empilhadeira. E eu disse assim, cara, sério? Aí você pode ficar de dia, você vai trabalhar de dia. Assim, quero. Aí então, então ajuda eles lá, enquanto isso você vai conhecendo como é que é, fica uma semana lá fora, depois você me diz se você quer. Aí eu fui lá, eu amarrava as cargas, porque esse pessoal das empilhadeiras, eles carregavam os caminhões, e aí amarrava. Eu aprendi a amarrar, porque é a parte mais difícil. E aí quando o pessoal se deu conta, meu PR não tinha saído ainda, eu tava, recém tinha chego, né? Aí disse assim, pô, Ismael, você não vai poder não, porque o seu visto é fechado, assim assado, não vai dar. Aí eu voltei pra dentro, voltei a trabalhar dentro. Foi meio um banho de água fria, assim, sabe? Só que, cara, só faz. E aí, depois disso, existiu, você pegou seu PR, né? Isso. A família dele toda é residente permanente, né? Daqui a Graças a pouco Deus. tá aplicando para cidadania, né? E como é que foram as oportunidades que apareceram depois? Você teve a limitação do PR, porque antes de receber o PR, você não pode mudar de posição de acordo com a imigração. Isso. E aí, depois que saiu o PR, existem outras possibilidades? Eu demonstrei interesse em evoluir, em mudar de função e fazer uma coisa que eu gostasse. Cara, e eu gosto de dirigir caminhão, entendeu? Eu sempre falei, porque eles têm um sistema de feedback para saber se você está satisfeito ou o que você espera da empresa. E eles também te dão um feedback sobre como é que eles estão vendo o teu trabalho.
E tipo assim, eu digo isso. Eles dizem assim, cara, teu trabalho é excepcional. Eu assim, mas como, cara? Porque eu só tô fazendo o meu trabalho. Só faço. E, tipo, se precisa sair bem feito, porque assim, pô, foi o Ismael que fez. Aí se é um trabalho ruim, pô, ó, o Ismael que fez. A sua assinatura, né? É, caramba. E tipo, eu só recebi feedback positivo. Só recebi feedback positivo. Tanto a moça do RH, a gente passa pelo corredor. E aí, como é que tu tá? Tudo certo? Tudo certo. Eles são ótimos, são ótimos, são E ótimos. você tem a oportunidade de crescer e Tem. para o futuro você enxerga que você vai ter mais oportunidades ainda. Eu tive uma conversa ontem com uma das moças do RH lá e ela disse assim, ó, o fulano, ele trabalhava lá na fábrica também. Hoje ele é manager aqui. Lá na outra unidade agora também, ele também trabalhava na produção. Então as pessoas vão para frente. Crescem e evoluem, Eu né? tenho um amigo em comum com você. Ele é gerente também lá na empresa, entendeu? Ah, grande amigo, É sim. isso aí. E tipo, é verdade, não é papo não, é sério. E É sério. ele entrou na empresa com uma posição muito abaixo do que ele está, né? Hoje ele é parte da cabeça pensante da empresa, né? E isso, galera, que é importante. Eu não eu tenho que ter o maior cuidado em aconselhar você que está assistindo esse vídeo. Eu não posso falar com você, você deve mudar de área para você se encaixar numa área de grande demanda, porque às vezes isso muda muito rápido. A gente está num mundo que um Twitter hoje tem mudado o futuro de nações. Então eu não posso dar um tipo de conselho desse. Mas o conselho que eu tenho para falar para você é preparação. Você comentou sobre o filhão, né? Que sempre bate na tecla do tripé, que é você ter, ser bom naquilo que você faz na sua experiência profissional, trabalhar, estudar o seu inglês, tirar o seu teste de proficiência e tirar o seu ECA. Porque quando você vem para cá, as oportunidades aqui de crescimento são muito grandes e as empresas estão contratando porque não há mão de obra local. Mais uma vez, a Working Canada não cobra nada pelos trabalhos que a gente faz e a grande alegria nossa de ter histórias como a, a do Ismael, que está aqui para poder contar para nós. Você queria adicionar alguma coisa? Eu queria, Por favor. porque na época que eu eu mudei de área. Sim. Ninguém me falou mesmo, como você disse. Tá em você, né? Eu mudei de área pra. Na época era material handler que eu tava buscando, tinha muita demanda. E aí eu vi que depois saiu fora o material handler. Só que entrou produção, linha de produção, cara, não tinha isso. E fazia mais match ainda do que realmente o material handler. Assim. Foi uma sequência de Acertos, acertos né? muito específicos. E o que eu acho interessante na sua história é que todos foram calçados pelo, por boas práticas suas. Então você fazia bem o trabalho que você fazia por onde você passa, você faz o trabalho bem por onde você passa, você é curioso, dedicado, procura saber e vem se preparando para essa oportunidade apareceu. Agora, mesmo com toda essa preparação, né, mesmo assistindo tantos vídeos, eu tenho certeza que você aprendeu algumas coisas na empresa, né? Então conta para nós um pouquinho do que você aprendeu com a cultura canadense até agora e o que você aprendeu com a empresa que você está trabalhando. Vamos fazer um corte aí, cara. Eu preciso refletir um pouco. Fica à vontade. Eu, eu não sei como é que eu vou explicar. Porque o que a empresa estava esperando, eu já fazia no Brasil, entendeu? Tipo, eu não precisei mudar nada. Uhum. Eu só disse sim. Bem simples assim. Ismael, você pode fazer tal coisa? Sim, certeza. Uma Responsabilidade vez. pode.
uma vez eu disse assim pro meu gerente, assim, não, cara, ele me agradecia. Obrigado por você estar indo lá para fora ajudar e tal, obrigado. Sei lá, tudo bem então. Porque eu disse para ele, cara, eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar, então trabalho é trabalho, não vou escolher. Não é na minha parte da minha função. Assim, eu não penso assim. Eu não penso assim. E eu acho que isso para eles, isso te coloca acima. Não sei. Passa essa impressão. E coloca mesmo, porque aqui existem muitas pessoas competentes trabalhando, né? Tenho certeza que na empresa que você trabalha, você vê a competência, Sim. né, das pessoas. E eu tenho certeza que você vê algumas pessoas também que são extremamente competentes naquilo que elas fazem e elas querem continuar fazendo aquilo pro resto da vida, daquele jeitinho, tomando café no mesmo horário, parando no carro no mesmo lugar, terminando o serviço no mesmo horário e voltando para casa para fazer as mesmas coisas que eles querem. E não tem nada a ver Não de tem nada errado de com errado. Não, isso. não tem. Só que a gente vem de um lugar tão competitivo, que você comentou no começo, que o tempo todo você está tentando nadar para você ficar numa posição melhor, porque é competitivo demais. Quando você vem para cá e traz essa competitividade, o pessoal fala, de que planeta que você veio? Que vontade é essa que você tem de fazer as coisas? Por que você está querendo, você está tentando agradar? A gente falou, não, estou tentando fazer o meu trabalho. E eu tenho que te agradecer em nome da Working Canada, em nome de todos os brasileiros que vão assistir esse vídeo, porque são profissionais como você que mantêm as portas abertas para que outras pessoas venham. Porque quando vem uma turma e que a turma não se adequa ou não está com tanta vontade de fazer a coisa certa, isso fecha portas. E graças a Deus até agora a gente só tem tido sorte e a Deus tem abençoado de pessoas como você, com maior vontade de fazer a coisa acontecer, tem mantido as portas abertas e aberto outras portas que a gente não esperava. Exato. E essas portas que foram abertas, né, estão sendo abertas para os profissionais, tenho certeza que foram abertas para a sua família. Agora, conta quais as portas que seus filhos veem, que sua esposa vem, que se abriram aqui e que talvez não teriam a mesma facilidade de abrir lá no Brasil. O meu filho mais velho, eu preciso dizer que todo mundo estava junto nessa ideia, sabe? E aí, uma vez eu perguntei pro meu filho mais velho, ele disse assim, cara, por mim eu já tava lá. Por mim eu quero ir embora logo. E, e de lá ele começou a procurar trabalho. Ele mandava e-mail para uma empresa. Cara, isso aqui é legal, olha só aqui. Porque assim, ele tinha um olhar diferente. Eu não sei explicar, eu não sei. Porque aqui isso funciona, lá não existe isso. Aqui funciona. Ele mandou um resumê num e-mail para o Sky Zone, aqui, Uhum, pertinho. uhum. Meus filhos vão lá. É. E o gerente falou assim, cara, vem aqui quando você chegar. Vem aí quando você chegar. E tipo assim, poxa, agora eu quero ir, né? Agora eu quero ir. E ele veio, demorou ainda um pouco e tal. Ele fez um trabalho temporário de Natal numa outra empresa. E aí depois ele. Aí foi chamado e deu certo. Ele ia trabalhar até hoje lá. Legal. Aí agora ele comprou o carro novo. Que legal. Comprou um carro zero. Cara. Sabe? Essas coisas assim. Sem, sem entrar em detalhes demais, você já olhou quanto que custa esse carro que ele comprou aqui no Brasil? Esse carro não tem no Brasil. Não tem? A Mazda não. Não fabrica É. lá. Mas seria um carro. Seria. Não sei, cara. O Focus não tá do lado desse carro, né? Sim. Eu não saberia dizer. Mas eu. seu filho teria facilidade de comprar na mesma posição lá? Aí eu não teria, né? Muito O aquém. poder de aquisitivo é muito Nossa, diferente, é né? muito diferente. E aqui, adiciona alguma coisa que você quiser adicionar, dá um conselho para a turma que está lá no Brasil, porque tem muita gente que fala assim, eu tô com... Eu quero ir para o Canadá, mas o cara não tá com aquela vontade, às vezes o cara tá faltando alguns steps. Dá um conselho para a turma. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho comigo, eu olho para trás para ver como eu venho fazendo as coisas, sabe? Se você precisa melhorar ou não. E se você trabalha
firme, dá certo, cara. Dá certo, dá certo. Tem que estar disposto, sabe? Tem que estar disposto. A chegada é complicadinho, mas a gente tava... Porque você começa do zero, né? A gente tava tão deslumbrado com tudo, com as ruas. Nossa, olha lá um Dodge, não sei o que a gente via na rua, porque a gente só via na TV e tal. E devagarinho as coisas vão acontecendo e a gente hoje está bem confortável. Não temos ainda a nossa casa, está no projeto. Sim. Mas, nossa. É um sonho muito distante comprar uma casa aqui? Não é não. Não é não. Existe um programa do governo para você conseguir facilitar a sua entrada na primeira casa. Sim. Então... E juros aqui no Brasil geralmente em torno de 14% ao ano, 12% ao ano. Juros aqui hoje está em torno de 4,5%, né? Ao ano, mais ou menos? Eu assim. Não lembro. A gente teve um evento, mas agora não vou saber. Mas é mais ou menos isso. Então, o Ismael veio aqui contar a história dele, a história da família dele. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo, você dar o seu tempo aqui. Eu agradeço o convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão se sentir motivadas, e assim como você, né, eu também e a minha família, quando resolvemos vir para o Canadá, nós assistimos vídeos de tudo que estava disponível no YouTube, e hoje a gente tem muito mais material. Então, se você chegou até aqui, você saiba que nada acontece por acaso. Aquilo que você está procurando também está procurando você. Existe oportunidade de vir para o Canadá com oferta de trabalho sem precisar pagar nenhum centavo de honorário para a empresa. A nossa empresa é paga pelos empregadores. O nosso maior parceiro é o Grupo Irving, tem mais de 20 mil funcionários, existe desde 1882 e está faminto por talentos brasileiros, porque pessoas e profissionais como o Ismael vêm dando um show aqui e a empresa quer mais desse tipo de profissional. Se você não está na sua hora ainda, não tem problema, dá tempo de estudar. O Grupo Irving tem recrutado no Brasil há mais de 8 anos, nós já fomos mais de 12 vezes para o Brasil e a gente faz entrevistas online, assim como você fez, como você participou, em 4, 5 vezes por ano. Então você acessa o wica.ca, lá tem 3 steps, você vai assistir o workshop que o Kennedy fez. O segundo, você vai fazer o download do seu resume. E o terceiro, você vai solicitar a sua entrevista. Entenda que quando você compartilha essa oportunidade com alguém, você não está chamando alguém para ser o seu concorrente. Você está fortalecendo a candidatura do Brasil como principal foco do Grupo Irving e de outros empregadores canadenses no Brasil. Então compartilhe, mude a vida e toda a geração de uma pessoa que você acha que pode se beneficiar dessas oportunidades. Nós temos várias posições como motoristas de carreta, operadores da linha de produção, mecânicos industriais, operadores de máquinas florestais, forwarder e harvester, mecânicos de tratores, mecânicos de equipamentos pesados, mecânicos de carretas e existem mais de 42 posições no site da Working Canada, wica.ca. Solicite agora sua entrevista e mude a vida de alguém. Compartilhe essas oportunidades. Ismael, obrigado mais uma vez. Que isso. Satisfação enorme tê-lo aqui. Obrigadão. Que Deus continue abençoando seus planos aí. Eu tenho certeza que o seu futuro é um só. Você vai alcançar tudo aquilo que você quer, a sua família, assim como você já está fazendo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. Muito bom. Valeu.